Bom, pessoal, então nossa ideia de hoje é a gente fazer aquele apanhado do conteúdo trabalhado nesse mês, né, no finalzinho do mês passado, com esse aqui, né? E a gente vai estar falando a respeito da América Central. Vocês queriam pontuar alguma coisa da aula? Bom dia, João. Todos me escutando? Sim. Sim. Vocês queriam pontuar alguma coisa da aula? Por enquanto não, mas depois vai surgir as dúvidas. Ah, perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente iniciou o nosso conteúdo falando, a princípio, do território da América Central. Então, a gente, a princípio, trabalhou todo o território, no geral, sem dividi-lo. E com o passar das páginas e das aulas, a gente foi delimitando essa América Central. Então, a América Central é dividida em quantas partes e quais os nomes usados para dividir essa América Central? A live vai durar até 2 horas da tarde, se vocês não participarem. Era América Central Continental e outro. Isso, perfeito. Então eu tenho América Continental e a América Central Insular. A América Continental é aquela faixa bem estreita, né, que liga a América do Sul à América do Norte. E depois a gente tem aí uma série de ilhas na América Insular que compõem também o continente. Aí na página 286, ele menciona lá, né? Muitos povos indígenas habitam os países da América Central, entretanto, eles são poucos e se comparados antes da chegada dos colonizadores a essa região. Faça um paralelo entre a afirmação e a história da colonização brasileira. Vocês fizeram esse exercício? Isso na página 286. Então, a princípio, né, o que vocês deveriam responder nessa questão é que, assim como no Brasil, a colonização da América Central ela foi marcada pela dominação e pela escravização indígena. Assim, tanto em nosso país como nos países da América Central, os povos indígenas resistem em pequenas quantidades em suas tribos. A ação secular dos não indígenas. Então, essa foi a parte, né, da questão continental aí da América Central. Na segunda aula, a gente abordou a questão das características naturais da América Central. Então, a América Central, olhando lá a página 287, ela é composta por quais e quantos climas? E tem um clima meio quente, né? É isso, mas na página 287 existe os climas citados na legenda. Tem secas. Equatorial, tropical e frio de montanha. Exatamente, tá? Então, a América Central ela compõe esses três climas. Quando a gente fala
das zonas térmicas da Terra, a América Central está inserida em qual clima terrestre? Tropical? O tropical, isso, tá? Bom, passando aí da página 287, a gente vai lá para a página 288. Na página 288, a gente vai estudar a questão do relevo e da hidrografia do continente. Então, a gente tem uma ideia, né, de que na parte continental, o relevo da América continental ele é bem assim, apresenta grandes cadeias de montanha, se a gente for comparar o tamanho do território, né? Então, a parte voltada mais para o Oceano Pacífico, ele tem uma série de cadeias de montanhas, e essa cadeia de montanhas, pessoal, ela vai ligar até aqueles montes rochosos que inicia lá na parte oeste dos Estados Unidos e chega até lá o Canadá. Por conta dessa cadeia de montanhas e por conta do tamanho do território da América Central, a parte continental apresenta grande cadeia de rios, então ele é bem abastecido, o que não ocorre muito na parte insular, que é a questão das ilhas, né? E depois, por último, a gente vai ter a ideia da vegetação dessa região do continente americano. Então, por estar próximo, né, por fazer parte da zona tropical da Terra, essa vegetação ela vai ter muita semelhança com a nossa floresta amazônica. Então, em grande parte, né, eu vou ter um predomínio da floresta tropical, seguida por uma vegetação de montanha, e por último, né, um menor percentual de presença no continente, eu vou ter ali uma parte ali da savana. Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Na página 290, a gente vai ter lá as questões de turismo, né? Um texto à parte. Na 291, ele vai trabalhar a questão separada a partir daqui, né? Então, a parte continental e depois a parte insular. Da parte continental, vocês querem destacar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? A economia da parte insular é mais baixa ou é idêntica à da parte continental? Tá. Então é o seguinte, a gente percebe nas aulas, né, que eu preparei para vocês, a gente percebeu que a parte continental ela apresenta uma condição um pouco melhor em questão econômica, principalmente por conta do Panamá, e as ilhas elas apresentam uma condição de desenvolvimento de IDH. Só um minutinho. Dia da H, o quê? Na questão de IDH, o América Central continental ela é melhor do que na América insular, tá? Ambas as áreas elas foram colonizadas por espanhóis, então não tem como dizer para você que há uma diferença muito grande economicamente falando e de desenvolvimento, tá? Porém, o Panamá, né, ele se destaca no geral da América Central continental.
Então, se a gente for ver aqui na página, quer ver? Só um minutinho. Características econômicas. Só um minutinho. Então, olha só. Aí tem lá, países da América Central Insular. Peraí. Então, olha só. Então, assim como na América do Sul, né, a América Central apresenta grande diversidade social e econômica. Há países como Nicarágua, Guatemala, que apresentam alto índice de pobreza, com saneamento básico, alimentação, educação e saúde deficientes, e países como Costa Rica, com IDH elevado. Então, Ana, a gente não consegue definir, diagnosticar a América continental seria mais desenvolvida e a América insular não desenvolvida. Há um mix, há uma diversidade muito grande no continente da América Central. Então, eu vou encontrar países no continente, na parte continental, com um nível de desenvolvimento médio, né? Não tão como aqui no Brasil, mas em comparação entre eles, tá? Mas também eu vou encontrar países na América Central muito pobres, tá? Então, há uma diversidade. A gente não consegue distinguir, tá? Deixar essa diferença econômica e social muito evidente, tá bom? Entendi. Porque as economias da América Central, essas economias, elas são baseadas, tem como grande fator ali econômico, que é o setor da agropecuária, o primeiro setor. Então, não vou ter presença de uma planta industrial muito desenvolvida por toda a América Central. Então, por conta das economias estarem baseadas no primeiro setor da agricultura, isso aí eu meio que já unifico todos os países. Mas como o texto aqui que eu acabei de ler para vocês, há uma diversidade socioeconômica entre esses países, tá bom? Então ele vai falar lá da América, das características econômicas. Então, para a gente ter uma ideia dessa diversidade, né? Na página 293, olha só o PIB em dólares desses países. Então, Belize, né? 3 bilhões de dólares. Porém, eu tenho Costa Rica e Panamá acima dos 50 bilhões de dólares. Então, por aqui a gente consegue ter essa noção de que há uma diversidade muito grande na América Central. Então, depois, na mesma tabela, vocês podem perceber o seguinte, né? A agricultura representa 10% em Belize, né? Na Nicarágua, né? Representa 17%. Então, há um mix, a gente não consegue definir certinho essas características socioeconômicas da América Central. Então, é um estudo que tem que ser feito caso a caso. Mas como, voltando a falar, né, é uma economia que tem como base, né, a agricultura e também a questão dos serviços de comércio e turismo, que é um capítulo à parte da nossa aula. Então, vocês podem perceber, ó, todos os países da América Central, eles têm uma coisa em comum. Mais de 50% do PIB desses países está vinculado ao setor de serviços, principalmente o turismo. Tudo bem? Então, se há uma semelhança entre esses países, é justamente por conta dessa economia
voltada para o setor de serviços. Mesmo assim, né, como a gente pode ver aqui na tabela do lado, o PIB em dólares de cada um desses países ele é bem diversificado. Guatemala, né, 76 bilhões de dólares, para a gente ter uma ideia. Então, um lugar que tem 3 bilhões, no outro tem 76 bilhões. Então, uma diversidade, é uma discrepância bem grande entre um país e outro. Na página 294, ele vai falar da América Central e Sul, aspectos humanos e econômicos novamente, né? Então, mais uma vez, dentro dessa realidade dos países da América Central e Sul, área e população, dentro dessa tabela, João Guilherme, qual deles apresenta a maior população por quilômetro quadrado, segundo a tabela? Barbados. Exatamente. Então a gente tem aí em Barbados, né, 669 pessoas por quilômetro quadrado. E, por outro lado, lá em Bahamas, eu tenho apenas 23 pessoas por quilômetro quadrado. Então a gente sabe, né, que territorialmente falando, esses países da América Central, eles têm o seu território pequeno, porém a concentração populacional deles, em grande parte, né, eles têm uma densidade demográfica muito elevada. Então, tirando aí Bahamas e Dominica, todos os outros países têm mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Depois ele vem na outra página, falando das características socioeconômicas da América Insular. Oi. O que você quis dizer com densidade demográfica? Densidade demográfica é quando eu pego o número de habitantes e divido pelo tamanho do território. Se eu fosse dividir o território pelo número de habitantes, daria, por exemplo, na antiga Barbuda, eu teria que colocar 202 pessoas por quilômetro quadrado. Se eu fosse marcar, né, o território, eu abriria 1 quilômetro de um lado, 1 quilômetro do outro, e eu teria que colocar 200 pessoas para morar ali. Entendi. Entendeu? Então Sim. é isso. Então, se eu fosse dividir o território desses países por quilômetro quadrado, daria essa quantidade de pessoas. Tá? Então, depois, as características socioeconômicas, né? Então, mais uma vez, em geral, os países da América Central e Insular são subdesenvolvidos e sobrevivem basicamente da atividade agrícola e do turismo. Foi o que eu acabei de falar para vocês há alguns instantes atrás. O país que apresenta os melhores indicadores socioeconômicos da região são Bahamas, com renda per capita de 31 mil dólares ano. Então é o seguinte, o que é essa renda per capita? Eu vou pegar o PIB desse país. Se eu pegasse o PIB e dividisse esse PIB igualmente para toda a população, daria 31 mil dólares para cada uma dessas pessoas, tá bom? Isso tudo, pessoal, baseado em uma média, tá? A gente sabe que tem pessoas que ganham 500 mil reais, por exemplo, e tem pessoas que ganham 800 reais. Então, isso que a gente está falando aqui se trata de uma média, não é uma realidade, não é que todo mundo ganha 31 mil reais, 31 mil dólares, tá? É uma média. Se a gente pegasse o PIB desse país, que é a riqueza gerada a cada ano,
e dividisse para todo mundo de forma igualitária, daria esse valor. Tudo bem até aqui? Sim. Aí depois tem lá o zoom cultural da América Central para o mundo. Então a gente tem aí uma representação artística, né, de algumas pinturas da região. E por último, nós vamos trabalhar a questão do Canal do Panamá. O que vocês podem destacar para mim sobre esse conteúdo aqui, pessoal? O João Guilherme, pode falar, por favor. João. Bruno, o que vocês podem mencionar aqui para a gente sobre o Canal do Panamá? O canal seria um rio, né? Mais ou menos. Isso, ele aproveita uma característica física, né, da região, então é uma região que tem uma bacia, como se fosse uma grande represa, né? E eles aproveitaram essa represa e criaram um canal com qual propósito, Bruno? Bruno? Bruno, você escuta? Rafa, você pode ajudar a gente? Professor, você podia fazer a pergunta de novo, por favor? Com qual objetivo esse canal do Panamá foi construído? Turismo e, tipo, comércio, essas coisas. Não. Em razão de dificuldades de concluir as obras, com problemas para desenvolver o projeto em áreas montanhosas e doenças que Ó, acometiam os trabalhadores. vamos lá. Na página 300 do livro de vocês. Tá lá o canal do Panamá, página 300. O que eu tenho de um lado e de outro da América, desculpa, do canal do Panamá? Oceano, Quais os oceanos? Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. Qual que é o objetivo do canal do Panamá? Ele Ligar evita esses dois? Ligar esses dois oceanos. Então imaginem lá, pensem no continente americano. Então, por exemplo, vamos lá. Só um minuto. Eu vou compartilhar aqui a tela.
Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá, então olha lá. Então aqui eu tenho o continente americano como um todo. Então o continente americano, ele é dividido, né? Desculpa, ele divide os dois oceanos, o Oceano Pacífico de um lado e o Oceano Atlântico do outro. Então, o Canal do Panamá, ele tem como objetivo ligar esses dois oceanos. Então, imagina os Estados Unidos tendo que, por algum motivo, ele vai colocar lá alguns produtos lá naquele container e vai vender. O objetivo desse container é chegar no Japão. Qual caminho que esse container vai percorrer, teoricamente, sem o Canal do Panamá? Ele vai pegar aqui o Oceano Atlântico, vai vir até o sul aqui da América, do continente americano, e depois ele tem que subir tudo de volta para chegar aqui no Japão. Como essa região aqui do Oceano Pacífico são de águas muito agitadas, o que eles acabam fazendo, pessoal? Eles vêm aqui, desce o Oceano Atlântico, passa por tudo aqui embaixo para chegar lá no Japão, passando por baixo da África, da Ásia, para depois chegar lá no Japão. É um caminho muito extenso, que demoraria muito para chegar essa mercadoria. Então, com o Mais canal de do 8 Panamá, dias de viagem. isso. Então, com o canal do Panamá, ele consegue diminuir essa distância. Ele entra aqui pela Bahia, né, e corta por aqui, diminuindo consideravelmente essa ligação entre os Estados Unidos e o Canadá com o continente da Oceania e da Ásia. Então, o objetivo da construção do Canal do Panamá foi uma questão econômica, a fim de facilitar as navegações de inúmeros de comércio entre países. Tá? Então, é esse o objetivo do Canal do Panamá. Não pode esquecer disso, que aí quando eu for dar atividade para vocês online lá, isso aqui com certeza vai cair. Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Não. Então, na página 301, ele dá a pergunta: explique a importância do Canal do Panamá para o comércio mundial. Então, o Canal do Panamá encurta a distância entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, o que facilita o fluxo marítimo de mercadorias, contribuindo para o comércio mundial e a economia dos países que utilizam essa passagem. Tá? Vou interromper aqui. São 9h40. Bom, a gente vai fazer a correção das atividades agora. Vocês fizeram, né? 302, 303. Quem não fez? Eu não vi que tinha. Eu também não. vi. Eu também não vi, não. Vocês não fizeram? Eu também não. Professor, talvez você tenha passado outra atividade e aí você deve estar confundindo a página. Quais os exercícios que vocês fizeram aí, pessoal? Porque eu lembro que quando eu marquei o encontro lá com vocês, os exercícios do capítulo 4 eles seriam corrigidos, não foi isso? Eu não estava sabendo disso. Só um minutinho.
Ó, esse encontro tem como objetivo revisar e corrigir os exercícios presentes no capítulo 4, América Central. Vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Porque aí fica, a gente não alcança o objetivo da aula, né? Então, ó, tô aqui, ó. Ah, entendi. Esse encontro tem como objetivo revisar e corrigir os exercícios presentes no capítulo 4. O que vocês propõem para mim? Como assim? Eu quero corrigir os exercícios. Qual é a proposta de vocês? Já que ninguém fez. Ou a gente poderia fazer agora, ou, tipo, fazer uma aula online, tipo, em um dos outros horários, e aí usar aquela outra aula para corrigir. Tá. Então a gente pode marcar para quarta-feira que vem para a gente corrigir essas atividades? Sim. Pode. Todo mundo está de acordo? Sim. Sim. Então, beleza. Então a gente vai encerrar nossa aula aqui hoje. Vocês querem mencionar, tirar alguma dúvida desse conteúdo? Quais páginas que é para fazer mesmo? Chegando no final do capítulo 4, quando a gente fala do Canal do Panamá, tem uma lista enorme de atividades. Da página 302 até a página 307. Tá bom. Então aí eu vou agendar mais uma vez uma aula para a semana que vem, se eu conseguir, porque eu não sei se algum professor vai tentar falar com vocês. E aí a gente faz a correção dessas atividades. Tudo bem? Uhum. Então eu vou pausar aqui.